Olá, eu sou Renata Bertrand. Mais uma vez eu venho trazer mais informações para vocês. Vamos continuar conversando sobre os autistas, né? Hoje nós vamos aprofundar um pouquinho mais nos critérios diagnósticos do autismo. Afinal, por que houve a mudança nos critérios, né? Existia uma dificuldade de se distinguir entre vários transtornos. Era muito confuso antes, né? Às vezes você não sabia direito se o indivíduo tinha uma deficiência intelectual, se ele tinha uma esquizofrenia, porque os sintomas eram muito parecidos. As pessoas se enquadravam muitas vezes em mais de um transtorno, né? E isso foi preciso de ocorrerem essas mudanças para se aumentar a especificidade do diagnóstico, tá? De tempos em tempos, os estudiosos, as pessoas que fazem essas revisões, eles pegam artigos, muitos estudos do mundo inteiro e fazem essa atualização dos critérios diagnósticos. E isso acontece não somente do autismo, mas de vários transtornos do neurodesenvolvimento, vários transtornos psicológicos, várias coisas. Porque se você pegar o DSM-4 para o DSM-5, tiveram muitas mudanças e não foi só no autismo, tá? Nas outras patologias também tiveram bastante mudanças também. Outro motivo é a dimensionalidade, ou seja, a dimensão. Lembra quando na aula passada a gente falou dos vários graus de autismo, que às vezes tinham indivíduos com autismo que tinham pouco autismo e tinha outros que tinham muitos sintomas, muitas características diagnósticas de autista? Então, é a mesma coisa aqui, tá? Então, para aumentar essa dimensionalidade, foi necessário fazer essas mudanças, mas isso acontece também em outros transtornos, como a deficiência intelectual, por exemplo. Existem indivíduos que são diagnosticados com a deficiência intelectual que têm uma deficiência de grau leve e tem outros que têm uma deficiência de grau mais graves também, tá? E isso a gente leva em consideração a funcionalidade do indivíduo, ou seja, a gente tem que pensar que existe sempre diferença entre um indivíduo para outro. Não é porque a pessoa tem um autismo, tem uma deficiência intelectual, tem uma esquizofrenia, que eles vão ser todos iguais. Não, eles não são todos iguais. Aliás, eles têm bastante diferenças de funcionalidade, de características, de personalidade, em um leque de coisas de um para o outro. Eles não são todos iguais, tá? E, além disso, varia o grau de autonomia que um indivíduo às vezes consegue ter e outro indivíduo também pode vir a ter, né? Ou a não ter. Existem indivíduos que têm a deficiência intelectual ou o autismo que vão ser sempre bastante dependentes de cuidados, vão ser sempre bastante dependentes, não vão precisar sempre de ter uma intervenção. Agora tem outros que se você der as ferramentas para eles, que se você ensinar, se você treinar, eles conseguem ter uma vida quase que normal, uma vida com bastante independência, uma vida com bastante autonomia. Então, assim, a gente tem que avaliar a funcionalidade do sujeito também, tá? E a prevalência? Como que a gente pensa na prevalência hoje em dia? A gente percebe pelas pesquisas também, porque tudo isso é com base em pesquisas, tá? Nada é inventado, nada é falado assim no achismo, mas a gente tem percebido que a prevalência tem aumentado muito nos últimos tempos, né?
E existem pesquisas governamentais nos Estados Unidos que este valor esteja próximo a 1,54%, ou seja, são casos que são notificados, tá? Então, são aqueles casos que são diagnosticados, que são falados, e isso é nos Estados Unidos, mas ocorreu esse aumento dos diagnósticos no mundo, de uma maneira geral. E por que então desse aumento? Vamos pensar em algumas coisas, né? Os critérios diagnósticos estão mais refinados, eles estão mais certeiros, né? Então, com todos esses estudos, a gente consegue fazer um diagnóstico mais correto dos casos de autismo. Outra questão, existe uma compreensão muito melhor atualmente do que é o autismo e também dos outros transtornos. Isso não é só sobre o autismo, tá? Isso de uma maneira geral, no que vai passando o tempo, a gente vai entendendo melhor quais são as características dos diversos transtornos do neurodesenvolvimento. E daí a gente consegue fazer um diagnóstico muito melhor, né? Também é percebido que existe um aumento da idade dos pais, que também pode estar associado a esses diagnósticos, tá? Então, nas pesquisas é notado que existe muitos casos em que os pais têm esses filhos um pouco mais tarde, né? Então, isso pode ser mais uma coisa que faz aumentar esses diagnósticos de autismo. E também existem outras razões que não são tão bem explicadas e que não são ainda, que não se tem ainda muita certeza, né? E atualmente isso está muito mais fácil, existe muito mais acesso a essas informações. Você vai numa escola, a escola já está preparada para identificar. A escola não pode fazer esse diagnóstico, mas os professores já têm mais condições de perceber que um aluno está um pouquinho diferente dos outros, né? Já pode chamar os pais, os coordenadores da escola já têm mais dados para chamar os pais, poder orientar. Não é mais um assunto tão assim tabu, né? Antigamente essas pessoas que tinham autismo, deficiência intelectual, eles ficavam tudo dentro de casa, escondidos, às vezes até para proteger, né, esses indivíduos, mesmo as famílias, existia muito preconceito, né? Mas hoje em dia não, não existe mais aquela coisa da culpa como antigamente tinha. Então está mais fácil de falar sobre isso e os casos estão chegando mais nos consultórios, né? Aqui no Brasil não existem pesquisas tão recentes sobre isso, tá? A última pesquisa que ouviu-se falar foi de 2011 e, se eu não me engano, estava acusando assim 3%, eu acho que de prevalência de autismo. E acredita-se que esse número já aumentou muito, tá? Não ao longo dos anos já aumentou muito esses números de diagnóstico. As crianças estão sendo diagnosticadas mais cedo, tem muito caso de pessoas que já são diagnosticadas antes dos 6 anos de idade. E, na verdade, é bom quando isso acontece, porque quanto antes você começa esse processo de intervenção, melhores são os resultados, melhores é a evolução daquela criança com autismo, tá? E mais cedo você também pode descartar outros transtornos ou definir bem se é autismo ou outros casos, hiperatividade, transtorno de linguagem.
enfim, várias coisas que é muito importante da gente conseguir definir bem. E será que de fato aumentou os casos de autismo? Olha, eu não acredito que esteja existindo um aumento dos casos, tá? Mas eu acredito que como as pessoas hoje em dia têm mais informação, as pessoas chegam com mais facilidade no consultório para procurar o diagnóstico correto. Porque assim, o autismo sempre existiu. Só que antes, como vocês viram no histórico do vídeo passado, esses casos eram às vezes confundidos com outros, tinham pessoas que recebiam diagnósticos errados, tinham pessoas que nunca tinham sido diagnosticadas, não tinham recebido esse diagnóstico corretamente. Então, em função disso, tem-se essa falsa impressão de que aumentou muito os casos de autismo, mas eu não acredito que seja dessa maneira, não existe uma epidemia, porque se você for pensar 1% da população tenha o diagnóstico de autismo, não é tanto, né? Esse número não é tão grande assim. Se você pensar também nos casos de hiperatividade, existe um número muito maior de pessoas diagnosticadas com hiperatividade. Então, a gente não pode pensar que tenha realmente ocorrido um aumento. Se você gostou desse vídeo, dá um like aí no vídeo, compartilha. Se você quiser deixar um e-mail nos comentários, eu vou mandando para você atualizações de quando eu tiver novidades de material, novos vídeos. Eu também posso mandar para você textos, coisas de interesse do autismo. Enfim, vamos nos comunicar. Então, se você quiser deixar o seu e-mail no comentário, eu vou, ao longo do tempo, te mandando material, mandando coisas interessantes, coisas da área, vou te avisando quando tiver novidades de vídeos, de materiais, de artigos interessantes. Então, deixa o seu comentário, deixa o seu e-mail aí no comentário, tá? Tchau!